Olá, você que nos acompanha aqui no Clique RDC. Hoje a pauta é a BR-282. Por isso, eu estou aqui com o Diego Fernando da Silva, que é supervisor do DENIT aqui de Chapecó, que vai conversar com nós um pouquinho sobre a atual situação da rodovia. Boa tarde, Diego, tudo bem? Como que é e como que está a atual situação da 282 aqui no trecho, principalmente que liga Chapecó a São Miguel do Oeste? Oi, olá a todos. Então, hoje a gente tem, né, alguns pontos da rodovia que apresentam problemas, né, principalmente por conta das chuvas que ocorreram ao longo do mês de janeiro. O DENIT, no mês de dezembro, ele licitou 2 contratos para manutenção desse trecho, né, um que pega a BR-480 e a 282 até o Trevo com a BR-158. O outro trecho é da 282 até São Miguel, né, a partir de Maravilha, e a BR-158 também de Maravilha até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, esses contratos eles foram licitados em dezembro, né, a gente aguardava, no caso, a liberação de recurso por parte do governo federal. Isso ocorreu no final da semana passada, então, a partir de agora, a gente vai conseguir assinar os contratos e dar, no caso, início efetivo aos serviços. Então, a gente tem alguns pontos, a exemplo da travessia de Pinhalzinho, alguns pontos próximos à Maravilha também, alguns pontos sentido São Miguel também que apresentam alguns problemas por conta disso. Né? A nossa equipe aqui está monitorando esses pontos, né? Tem também aí pedido que fosse viabilizado esses recursos de forma mais breve possível para a gente poder dar início a esses trabalhos e minimizar os problemas aí da rodovia num curto prazo. O prazo estabelecido agora é só a partir da aplicação dos projetos, para vocês terem mais ou menos noção de quanto tempo isso vai levar para acontecer. Na verdade, a partir do início dos trabalhos, a partir da assinatura do contrato e da ordem de serviço, as equipes já têm que estar mobilizadas já para dar atendimento, num primeiro momento emergencial, atender as demandas que são mais urgentes do trecho, né, pontos que apresentam maior quantidade de defeitos, mas alguns pontos que vêm apresentar riscos, né, então não só na própria pista, mas também, né, na faixa de domínio, algum ponto que tenha, por exemplo, deslizamento de material, alguma coisa que esteja próxima, né, ao leito da rodovia. Então, a partir da ordem de serviço, a empresa já dá início imediato aos trabalhos. Então, a gente acredita que com o início, aí pelo menos os pontos mais críticos, aí com 15 dias no máximo, a gente consegue dar essa resposta e aí parte para as outras intervenções. Como a gente comentava antes, a BR-282 hoje é a principal fonte que leva a mercadoria e toda a produção do oeste catarinense. Como que vocês conseguem ver e avaliar essa importância da rodovia para a região e para o estado? Para nós aqui, né, tanto pela própria extensão da rodovia que a unidade de Chapecó cuida, né, nós cuidamos aqui de toda a malha rodoviária federal de Ponte Serrada até Dionísio Cerqueira. Então, a 282, em termos de extensão, é a que apresenta a maior, né, das rodovias que nós cuidamos, e é onde a gente vê de fato, a maior concentração de tráfego, né, tanto, né, nas áreas, entre as áreas urbanas, por exemplo, de Xanxerê até Chapecó, ali na região entre Maravilha e São Miguel, na região de Pinhalzinho. Então, assim, a gente vê ela como um dos principais, se não o principal eixo logístico da região. Então, para nós também um motivo de preocupação. A gente tem dado bastante ênfase, né, na viabilização dos recursos, na retomada das obras que a rodovia precisa, não só em termos de manutenção, mas em termos de restauração, adequação de capacidade, né, que é o que a gente vai dar início aí nos próximos dias, né, a partir da apresentação dos projetos. Então, para nós também é uma razão assim que a gente leva de forma bem constante aí as demandas para que tanto a superintendência em Florianópolis como a própria administração do DENIT em Brasília nos atenda e nos ajudem a viabilizar essas obras aí que a gente tanto precisa. Um projeto que já foi falado e é antigo é sobre a duplicação da BR-282. Tu acha que esse projeto é viável, vai ser estabelecido e qual o prazo para que isso aconteça? Então, a questão da duplicação, ela já tem um estudo, né, que foi feito já há alguns anos pelo DENIT aqui em Santa Catarina, que aponta a viabilidade de duplicação em alguns trechos, né, da BR-282. O que nós temos, assim, esse é um projeto mais de longo prazo, a gente ainda não consegue ter, em princípio, uma perspectiva de quando isso vem acontecer, no caso de uma duplicação total, né, que envolveria também as travessias urbanas, né, no caso a implantação de ruas laterais nos principais municípios aqui que a rodovia corta, por exemplo, Nova Erechim, Pinhalzinho, Maravilha, né? Então, entre outros pontos também na região da BR-158. Isso já é um trabalho de maior vulto e até com maior prazo para que isso se concretize. Por outro lado, a gente tem, né, que está na iminência de começar, que são trabalhos de restauração e adequação de capacidade, que a gente vai agora, num primeiro momento,
dar um patamar de estrutura da rodovia que atenda o tráfego atual e a gente consiga eliminar alguns pontos que tenham maior concentração de tráfego, por exemplo, com as implantações de terceiras faixas, a implantação de algumas interseções, melhoramentos nas interseções existentes. Isso já foi licitado, em princípio, em dezembro de 2016, né, teve algumas pendências em caráter judicial, né, ou seja, o ano passado praticamente inteiro esse processo licitatório ficou em discussão e isso só teve a sua resolução agora em dezembro. Então, a empresa que venceu, o consórcio que venceu, né, esse processo licitatório já deu início agora em janeiro aos levantamentos para a elaboração de projeto. Então, a nossa perspectiva é que no mês de março, abril, a gente já tem essas informações, já consigamos analisar e poder dar início às obras. E muito se fala que a BR também é antiga, há muito tempo, e isso também gera as consequências que a gente consegue ver hoje. A gente acredita nesse sentido, que as consequências de instabilidade na faixa e no trajeto é por conta disso. Na verdade, as rodovias federais aqui da região, elas foram, em sua grande maioria, implantadas na década de 70. Nós temos aí trechos da 282 que foram entregues aí, né, foram concluídos no ano de 72, 73, 74, né, no caso da BR-158 também no ano de 78, 79, já 163 lá no extremo oeste foi na década de 80. Então, assim, na época o tráfego que existia era outro, as cargas, a composição das cargas eram outras, né, e a realidade também do trecho no entorno da rodovia era outro. Então, isso também é um fator, né, tanto só, né, o período com que a rodovia, período de vida da rodovia, como também o aumento das cargas e também não tem como não falar também na descontinuidade, né, dos investimentos, seja nos investimentos de manutenção, né, naqueles também para dar à rodovia, né, à medida que o tráfego fosse aumentando, né, dar a estrutura adequada que ela precisava, né. Então isso também são esses todos os fatores aí que interferem na vida do pavimento, né, que ele por si só ele não tem fala assim, não é uma estrutura assim com assim, de grande durabilidade, igual, por exemplo, nós temos estruturas, por exemplo, edificações e tudo mais. Então, ela é uma estrutura que está mais suscetível ao efeito, né, das cargas, ao efeito do clima, né? Então, tudo isso faz parte da vida do pavimento. Quanto que foi investido na BR-282 no último ano? Você saberia dizer mais ou menos quanto investimento do governo teve em cima dessa BR? Então, nesse trecho aqui de Chapecó a São Miguel e a BR-158, o último contrato que nós tivemos de manutenção rodoviária, o valor inicial dele foi contratado em 31 milhões. E a gente fez alguns ajustes, né, tentamos aí dar uma maior abrangência às intervenções, né, mesmo que assim mais pontuais e mais limitadas, né, ele chegou em torno de 38 milhões. Né? Então, que isso dá um custo aí de, vamos falar assim, na ordem de 150 ou 160 mil reais o quilômetro. Né? A gente está falando agora também em obras de restauração e adequação de capacidade que vão, né, da ordem aí de 1 milhão por quilômetro, né? Só que são intervenções estruturais, são intervenções que vão aumentar a capacidade, né, do tráfego da rodovia, que é mais ou menos o que nós temos aí em andamento no trecho de Ponte Serrada Chapecó, que nós tivemos aí a restauração do pavimento, a implantação de 4 interseções, estão previstas mais 2 também que nós estamos fazendo o levantamento para projeto, para incluir. E também a implantação das terceiras faixas, né, que ali são em torno de 13 quilômetros, né, e a gente está prevendo aqui só na 282 em torno de 32 quilômetros de terceira faixa em todo o segmento de Chapecó-São Miguel. Então, são obras de maior porte, né, maior vulto, né, tanto em questão de solução como em questão de recursos aplicados. Então, a perspectiva é que a gente consiga aí executar essas obras e que dê aí as melhorias que a gente precisa e que dê uma vida útil maior para o pavimento.